Fala, guerreiro, guerreira, bom dia. Hoje terça-feira, um excelente dia para vocês aí, que Deus abençoe. Estou gravando esse vídeo e vou trazer uma dica rapidamente para vocês sobre direito penal juntamente com direito constitucional. O artigo 5º, que fala direitos e deveres individuais e coletivos, nós temos o inciso 40, onde ele diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então aqui eu tenho uma circunstância, eu tenho uma situação em que a lei penal ela irá retroagir para beneficiar o réu. Diego, eu não entendi. Suponhamos o seguinte, eu tenho um sujeito que ele foi condenado pelo crime A 5 anos e posteriormente esse crime A passou a ter pena de 2 anos. Se esse sujeito cumpriu mais de 2 anos, ele já está na rua. Se ele cumpriu 1 ano e agora a pena é 2, falta só mais 1 ano, então essa lei penal ela vai retroagir para beneficiar ele. Reparem que a lei penal, se ela for maléfica, ela nunca vai retroagir. E lá no Código Penal, no artigo 2º, parágrafo único, que traz para a gente sobre a lei penal no tempo, diz o seguinte: a lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então aqui ele está dizendo o quê? Se eu tenho esse mesmo sujeito que cometeu o crime A pena dele foi 15 anos. E agora a pena do crime A, ela passa a ser de 8 anos. Um exemplo, se ele cumpriu 6 anos, só falta 2. Mas ainda que ele já tenha sido condenado, que ele já tenha uma sentença transitada em julgado, a lei benéfica, ela sempre vai retroagir, tá? Não importa a situação, a lei benéfica, ela sempre vai retroagir, tá? Mas repara o seguinte, o que vai cessar são os efeitos penais, tá? Eu tenho também o caso da abolitio crimes. Abolitio crimes é quando uma determinada conduta ela deixa de ser considerada crime, tá? Aqui eu trouxe para vocês a lei penal benéfica, ou seja, o sujeito foi condenado, ele teve uma pena gravosa, ele teve uma pena grave no ato da sua condenação e agora a sua pena, a pena por aquele crime, por aquela prática, ela foi reduzida, teve uma pena inferior agora, então ela vai retroagir. Aí eu tenho o caso da abolitio crimes, é quando uma conduta criminosa ela deixa de ser considerada crime. Tá, mas eu tenho um sujeito que foi condenado a 10 anos e ele tem que pagar ali restituição do bem, ele causou um prejuízo para a vítima. Tá? Naquele crime ali, os efeitos penais, que é a pena dele, vai ser abolido, mas os efeitos extrapenais não, tá? Veja bem, no caso da abolitio crimes, cessa somente os efeitos penais, que é a pena, Já os efeitos extrapenais, esses efeitos, eles não cessam, eles são efeitos obrigatórios, tá? Eu tenho aqui 2 tipos de efeitos extrapenais. Eu tenho os extrapenais genéricos, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. É um efeito automático, ainda que não abordado na sentença pelo juiz. Um exemplo que eu trago para vocês aqui é na lei de abuso de autoridade, a lei 13.869, onde o indenizar, o dano causado é um efeito automático da condenação, então a gente chama de efeito genérico. E eu tenho também os efeitos extrapenais específicos, que são perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Esses efeitos específicos, eles devem estar na sentença condenatória, eles devem ser abordados pelo juiz, tá? Resumindo para vocês tudo o que foi falado nesse vídeo, Se formos usar a retroatividade benéfica, uma lei da forma que ela deixa de considerar uma determinada conduta crime, estaremos diante da abolitio crimes. Então, se uma lei, se eu tenho ali um crime que ele deixa de ser considerado crime, a gente está diante da abolitio crimes, que extingue a punibilidade, ou seja, o poder punitivo, o Estado, diante da abolitio crimes, ele perde o poder punitivo sobre aquele crime, sobre aquela prática criminosa e faz cessar os efeitos penais da condenação. Tudo que se refere a pena, o sujeito foi condenado a 20 anos de reclusão, regime fechado ali. Então, esses efeitos penais, ele vai ser extinto, tá? Mas os efeitos civis ou efeitos extrapenais, eles permanecem, tá? A abolitio crimes, ela não exclui ali o dever de reparar o dano causado do criminoso, do acusado ali, ainda que eu tenha abolitio crimes, ou ainda que eu tenha uma nova lei benéfica, que ela abrange ali, ela diminui o tempo de pena que ele deva cumprir, se ele for condenado por 10 anos. A nova lei diz que agora é 5 anos, mas os efeitos civis, os efeitos extrapenais, eles não cessam, tá? E bizu também, pessoal, a lei penal maléfica, que é a lei que vai prejudicar, que o cara cometeu um crime hoje, a pena é 15 anos. Daqui a pouco, daqui a 5 anos, ele já cumpriu 5, então falta 10.
Aí eu tenho lá, no caso, que agora a pena por aquele crime é 30 anos. Essa lei vai retroagir para prejudicar ele? Não. Para prejudicar, a lei penal, ela nunca retroage, tá? Espero ter ajudado vocês aí. Se você gostou do vídeo aí, tem, né, bastante vídeos, bastante conteúdo para vocês aí. Deixem o joinha aí, deixa o like aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e venha acompanhar as dicas que eu posto diariamente aí para concurso público. Um forte abraço aí, tamo junto.